Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero contar para vocês sobre a minha dificuldade de falar inglês. E eu quero compartilhar esse assunto porque eu tenho certeza que grande parte das pessoas que estão aqui ou estão buscando uma recolocação aqui nos Estados Unidos tem medo de falar inglês, principalmente no mundo corporativo, né? E comigo, gente, não foi diferente. Eu sempre tive muito receio de falar inglês, achava que meu inglês não era bom, nunca fui aquelas pessoas que tinham facilidade de aprender, sabe? Que não tinham dificuldade de falar inglês, inclusive que inveja dessas pessoas, mas não era o meu caso. E quando, como eu falei no vídeo anterior, quando chegou a minha autorização de trabalho, eu realmente deixei a minha autorização na gaveta porque eu tinha certeza que o meu inglês ele não seria suficiente para eu trabalhar na minha área de atuação aqui nos Estados Unidos, né? E como que eu fui vencendo esse medo? A única forma da gente vencer esse medo é realmente se expondo. Eu fui entendendo, conforme eu fui participando de processos seletivos, que é muito sobre treino, é sobre você conhecer a sua história profissional e treinar, contar essa história de uma forma que seja confortável para o inglês que você tem. Então a gente precisa alinhar também as expectativas, né? Não adianta a gente querer falar de uma forma super sofisticada se a gente ainda não tem vocabulário para isso. É muito importante a gente treinar dessa forma, alinhado ao que a gente realmente tem, aonde a gente se sente confortável, para que seja algo sustentável ali durante o processo seletivo e até no momento que você de fato conseguir a oportunidade, né? E tem duas coisas que eu quero compartilhar com vocês que eu aprendi durante esse processo de me recolocar aqui nos Estados Unidos e depois recrutando para empresas por aqui. A primeira coisa delas é que você não precisa ter inglês fluente. Mas como assim, Marcela? Muita gente acha que o inglês fluente é não cometer erros, é não ter dificuldade com o vocabulário, é não ter sotaque. E isso não é esperado de um profissional que não é nativo americano, né? A gente precisa entender que o que a gente precisa ter para ser um bom candidato para o processo seletivo, para o tipo de vaga que a gente está aplicando, é o inglês suficiente para aquela vaga. A gente precisa ter o inglês suficiente para desenvolver as atividades que estão envolvidas naquela função, né? Então, se você tem o inglês um pouco mais limitado, não se sente tão confortável, é claro que você não vai aplicar para uma vaga de gerente comercial, por exemplo, que é onde você vai estar em contato direto com clientes, em negociações estratégicas. Você vai aplicar para vagas um pouco mais operacionais e de suporte. Se você está mais confortável com o inglês, aí sim você pode aplicar para esse tipo de vaga. Então a gente precisa desenhar a estratégia profissional levando em consideração o nível de inglês que a gente tem. Mas vamos já tirar aqui esse mito do inglês fluente, porque eu particularmente não acredito que é possível a gente chegar na fluência do inglês, né? Vai existir sempre vocabulários para a gente aprender, palavras novas, palavras que a gente vai ter dificuldade de pronúncia e tá tudo bem. A gente não precisa chegar nesse lugar da fluência, tá? Se a gente fica com isso na cabeça, a gente acaba se travando muito. E a segunda coisa que eu aprendi durante esse processo é que é melhor você dar alguns passos para trás, começar de uma vaga mais operacional, mais de suporte com o inglês que você já tem, do que ficar anos esperando o inglês fluente para depois se inserir no mercado. Porque para o mercado de trabalho americano é muito mais difícil você justificar um gap de carreira, né, um tempo sem trabalhar na sua área de atuação, do que você começar de uma função mais simples com o inglês mais limitado. Então essas são duas dicas que eu queria deixar aqui para que vocês tirem esses mitos da cabeça e consigam dar o primeiro passo mesmo sem o tal do inglês fluente, tá bom? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês um checklist de tudo que vocês precisam fazer para conseguir o emprego dos sonhos aqui nos Estados Unidos. Então já clica no sininho, já se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos porque vai estar imperdível.